Estou aqui no aeroporto, vai começar a jornada para entrar na Itália. Se tudo der certo, eu vou participar de duas conferências, uma na primeira semana que chama Neutrino 2024, uma das conferências mais importantes da área. Depois eu vou fazer uma semana viajando pela Itália, meio que de férias, e em seguida a gente vai para Bolonha, onde eu vou participar de um workshop que chama Invisibles, que também é muito importante e é uma rede bem famosa para pesquisadores de neutrinos. Então eu vou tentar documentar tudo e mostrar para vocês como é uma conferência científica, o que eu vim fazer aqui, como foi essa interação com as pessoas e também como funciona os momentos de distração. Também mostrar um pouco da Itália, assim, que é a minha primeira vez lá, vou conhecer pela primeira vez e estou bem satisfeito que a física me proporcionou esse momento. Primeira compra aqui na Itália, então um pouco de carne, pão, vamos experimentar a famosa mortadela e o presunto italiano, alguns iogurte aqui, porque aqui normalmente é mais difícil encontrar prato com proteína, a gente ainda não foi em nenhum restaurante, mas olhando por cima a gente viu isso, então comprei alguns iogurtes assim, coca, ovos, vou comprar uma Nutella, né, que aqui é bem barato, um pouco de fruta e alguns macarrão para a gente experimentar também. Então a gente comprou essa comida toda aqui. Isso aqui deve dar para uns 4 dias, dado que eu vou comer em outros lugares também por causa da conferência. Então 4, 5 dias aí, café da manhã e alguma refeição. Ficou 62 euros e tá ok, eu acho, perto dos preços que seria fazer isso num restaurante ou comer fora. Começando efetivamente aqui a viagem em Milão. Hoje ainda não tem conferência, nosso primeiro dia aqui. A gente está indo então passear um pouco. Vamos na Pinacoteca de Brera e depois no Museu do Leonardo da Vinci. Então, vou filmar um pouco hoje, mas é mais um dia de descanso do que realmente de trabalho. Amanhã já começa o primeiro evento da conferência, vai ter um jantar social. E, bom, vou gravar tudo. Tudo parece muito bom. Eu quero usar no meu transporte comunitário. São tijolos de ideias que já foram, que tiveram e coisas em aberto. Tem decaimento beta, neutrino, oscilação de neutrino, bosônio de Higgs boson, radiação de 3 Kelvin, expansão do universo, espectro de corpo negro, misteriosa ionização, essa não sei exatamente qual é o problema deles, radioatividade, cosmic ray, matéria escura, antimatéria, hipótese atômica, solução imaginária da equação de Schrödinger, cordas e supercordas, os quarks, teoria de campos, a hipótese quântica. Ó, preciso de certeza. Bem legal, aqui tem a história da coisa de geração de energia. Essa é a visão de frente do LHC. É um cilindrão, aí você corta essa bem assim na frente, você vê a parte frontal assim, isso se estende e aqui no meio do peixe aqui, onde os prótons vão se colidir.
e aí gera um óleo, várias partículas, e elas entram nessas partes aqui, que tem os calorímetros, então é como se fosse uma cebola. Cada calorímetro, cada pedaço dessa cebola serve para detectar um tipo de partícula diferente. E aí eles conseguem te falar o que foi produzido nessa colisão no meio aqui. Olha como é que ela é bem interessante. Nessa sessão eles estão falando de várias coisas de tecnologia extrema. E aí tem os detectores embaixo da Terra que são focados em detectar partículas que interagem muito fracamente. Então tem detectores de matéria escura, detectores de neutrinos. Vamos ver como é que eles definem neutrinos aqui. Eles falam extremamente difícil de detectar e a maioria deles passa pela Terra como se a Terra fosse transparente. Então eles escolhem substâncias apropriadas para ver e eles conseguem, porque neutrinos não interagem muito, eles conseguem ter direcionalidade. Então eles não são defletidos no caminho. Bem massa. Então hoje no domingo eles estão fazendo o Welcome Cocktail, que é o coquetel para a recepção de todos os participantes. E tem um pouquinho assim, de bebidas ali, água, vinho, coisas desse tipo, e alguns salgadinhos. E a ideia é o pessoal ver rostos conhecidos, né, pessoas de instituições diferentes, de lugares diferentes do mundo se reencontrarem. Então começar a promover uma socialização entre as pessoas. Começando o primeiro dia da conferência aqui, preparar o café e preparar para eu ir para a universidade depois. Apertura porte, lato destro. Acabei de chegar aqui na universidade, acertei as partes burocráticas, peguei o crachá de novo, confirmei os cartões. Já vai começar a primeira aula. Vamos ver como é que vai ser isso. Tô aqui na metade do dia, né? Na verdade, nos 2/3 do dia. Tive a parte da manhã, fui almoçar, infelizmente foi muito corrido, não consegui gravar nada nesse meio tempo. E agora terminou a primeira parte da tarde e agora a gente vai para a última. Então, tá sendo um formato de conferência que eu gosto, mas é bem corrido, porque as talks têm todas 20, 30 minutos, então é bem rápido. Então a pessoa tem que falar um pouco correndo e ir direto no ponto principal, que eu prefiro do que algo muito enrolado, principalmente quando é palestra experimental, que estão falando resultados e tal, porque obviamente eu não vou entender os detalhes de experimento, essas coisas todas mais técnicas. Ter a noção direto do que eles estão querendo passar de informação é bom. Eu gostei muito de algumas palestras e eu acho que me deram algumas ideias de coisas para fazer com os meus colaboradores no futuro, que eu acho que é o mais interessante. Agora eu vou aproveitar o tempo do coffee break aqui para falar um pouco com alguns professores que eu quero conhecer. Essa eu acho que é uma das partes mais importantes de conferência. Preparando aqui para começar o segundo dia. Estamos caminhando aqui no bairro que a gente está hospedado. Estou indo para a universidade. Hoje vai ser um pouco diferente. Vão ter 2 baterias de palestra. Então, provavelmente vai ter mais anúncio de resultado experimental, mais progresso em algumas coisas. Hoje, se não me engano, é de neutrino cosmológico. E depois vão ter
na sessão da tarde, algumas outras coisas de violação de número leptônico e coisas desse tipo, que são efeitos de física nova agora, como que evoluíram os limites desse tipo de coisa. E no fim da tarde vai ter a primeira sessão de pôster. Eu vou apresentar meu pôster hoje, vou filmar um pouquinho para vocês, mas a ideia é que você vai ficar do lado do seu pôster com ele pregado no painel e as pessoas vão lá, passam, ver se tem interesse e te fazem algumas perguntas, serve para você divulgar o seu trabalho. Acabei de chegar aqui na universidade, vou fazer um panorama mais técnico mostrando minhas notas do que eu achei legal no primeiro dia. E só para deixar um pouco mais, dar uma ideia, né, de como é essas palestras, o que o pessoal está discutindo, o que é relevante. Eu não espero que as pessoas que não trabalham com física de partículas vão entender. Na verdade, quem não trabalha com física de neutrinos vai entender, né, porque é bem técnico. Mas eu quero só dar um panorama geral para vocês terem uma ideia do que é apresentado nessas conferências. Então, por exemplo, a primeira palestra foi sobre o borexino, que é um experimento de neutrino solar. A ideia é, tipo, neutrinos são produzidos no Sol, eles vêm e vão interagir com esse experimento e eles conseguem determinar propriedades não só dos neutrinos, mas também do Sol. Então a gente tem um modelo solar, como que descreve a evolução do Sol, como que o Sol muda com o tempo, como que as propriedades dele mudam, e isso tudo dá para ser testado medindo neutrinos que são emitidos do Sol. Só uma curiosidade, neutrinos que saem do Sol conseguem escapar prontamente, enquanto que a luz que a gente vê do Sol, a gente está vendo fótons só da superfície. Então neutrinos carregam informação do centro do Sol, enquanto que os fótons é mais da superfície. Aí tiveram várias discussões aqui, depois a gente teve um overview ou seja, um panorama geral. Esse moço é um ganhador do Prêmio Nobel e ele deu um panorama geral de onde a gente está e para onde a gente pode ir, open questions, então questões em aberto, algumas soluções que foram propostas para anomalias que surgiram com o tempo e coisas desse tipo. Depois a gente teve uma talk no experimento do Japão chamado T2K e foi também um panorama geral, como que tem evoluído as tensões do experimento, como tem sido as análises conjuntas dele com os experimentos, e foi uma palestra bem instrutiva, porque esses experimentos são bem legais, eu já trabalhei com eles. E aqui eu pus algumas coisas que eles atualizaram, que tem alguma preferência para algum tipo de conjunto de parâmetros que está sendo preferida quando você combina os dois experimentos, não esses dois na verdade, quando você combina um outro experimento que chama Nova T2K, enquanto que individualmente eles preferem outros parâmetros. Então, sozinhos eles preferem uma combinação e juntos eles preferem outra. E isso é o que o pessoal chama de tensão. Depois a gente teve resultados do Nova, que é outro experimento agora no Fermilab. Depois a gente teve uma discussão sobre análises globais. O que é uma análise global? Uma análise global é quando vários experimentos, na verdade um grupo, pega dados de vários experimentos e faz uma análise de todos os dados juntos. Porque, por exemplo, aqui, quando você olha de Nova ou T2K ou esses outros experimentos, eles reportam dados separadamente e análise deles separadas. E aí alguns grupos da área juntam todos esses, fazem um fit, né, que é uma determinação geral dos parâmetros, levando em conta todos os experimentos. Aqui a gente teve um review sobre estereoneutrinos, que é uma possível partícula que a gente ainda não mediu, que pode ser útil para resolver questões em aberto. E a gente teve uma revisão de qual que é a situação atual desse tipo de busca. Além disso, aí depois a gente voltou para buscas de experimento. Então a gente teve uma palestra sobre outro experimento que chama MicroBoonie. Bem interessante esse experimento, tem bastante coisa legal. Tem uma anomalia que eles chamam de excesso de número de eventos de elétron-neutrinos para baixas energias, e aparentemente descartaram essa solução. Depois a gente teve outro experimento no Fermilab que chama Icarus, foi um panorama geral do experimento, alguns resultados, bem legal também. E depois eu gostei bastante desse também, esse é um experimento no Japão também, e eles tiveram slides bem da hora. Então, tipo, eles olham lá 3 tipos de partícula, Pion, Muon e Kaon, e cada uma, aqui tá vendo esse reloginho com o tempo? Essa escala aqui, ó, é nanosegundos e microsegundos. Nano é 0,9 zeros
e micro é 0,6 zeros antes de ter o 1. Então, escalas de tempo extremamente pequenas. Mas isso é o tempo de meia-vida deles. Então, por exemplo, você produz um K, essa partícula, ela dura 12 nanosegundos antes de se transformar em outras partículas. E com essa diferença de tempo, eles vão ter fluxos aqui, porque o que acontece? Você tem um monte de próton que bate nesse target aqui, que é esse alvo, e isso vai gerar várias partículas, ou seja, incluindo esse pion, muon e kaon. E esses daqui vão, em sequência, decair em outras partículas que produzem o que você quer explorar. E o legal é que eles conseguem separar qual partícula que é a partícula mãe, ou seja, a partícula que deu origem a essas, pelo tempo de meia-vida. Porque tá vendo aqui o pico? O pico, se você plota ele como função do tempo, você tem um pico antes aqui, que provavelmente veio do kaon ou pion, por causa que eles decaem rápido, e um pico atrasado, ou seja, está num tempo à frente, porque o muon, ele demora mais. Então, na hora que você já mediu as primeiras que decaíram antes, você vai medir o muon só depois. Achei isso bem bonitinho. Tiveram outros resultados também de kaon decay at rest, que é quando uma partícula entra no meio e para e decai completamente em repouso. E acho que foi isso. Então a ideia dessa conferência é realmente trabalhar na fronteira do conhecimento. A gente está tendo anúncios de resultados inéditos, isso é exclusivo aqui, os experimentos deixam para anunciar esses resultados nessa conferência. E tem sido bem massa, sabe? Tipo, a sala tá cheia de nomes que eu sempre conhecia e tô conhecendo agora pessoalmente, né? Pessoas que escrevem artigos que eu leio no dia a dia. Tem sido bem massa. Bem cansado, eu tenho que terminar mais um dia de conferência, apresentei meu pôster agora. Acho que foi um sucesso, mas eu tô exausto. Agora vai vagarosamente, cansado, não desconto, batendo cansaço na hora que passar a adrenalina. Mas foi bem legal, acho que as pessoas que eu queria que vissem meu pôster viram, então passei a mensagem para quem eu queria. Também teve várias pessoas de experimento que gostaram, que é legal, porque a nossa proposta é exatamente os experimentos fazerem a busca que a gente está propondo. Foi bem divertido. Acabei de chegar aqui no terceiro dia de conferência. Vou fazer agora o panorama geral do segundo dia. Hoje vai ser um dia mais curto, a gente só tem a parte da manhã. Então vamos para o review do segundo dia de conferência. O dia começou com um review de Long Baseline Neutrino Oscillations, e isso quer dizer a seguinte coisa. Praticamente neutrinos têm um fenômeno que a gente chama uma propriedade deles de sabor, ou seja, quando você tem a produção de um neutrino, ele normalmente é produzido junto com um lepton carregado, por exemplo, um elétron ou outro lepton carregado que chama muon, e nessa ponto de produção você dá o nome dos neutrinos que saem junto com essas partículas associado a elas. Então, por exemplo, o neutrino produzido junto com o elétron é chamado de neutrino do elétron, e assim por diante. Só que o que acontece? Enquanto os neutrinos viajam, eles podem transformar em outro neutrino, e isso que a gente chama de oscilações. E esses long baselines são só experimentos que têm uma distância entre produção e detecção muito grande, de forma que você consegue ver esse fenômeno. Então a gente tem uma revisão dos experimentos que estão tomando dados, dos experimentos futuros, do que eles podem fazer no futuro, o que eles vão determinar melhor. Foi esse tipo de coisa inicialmente. Depois desse overview, a gente teve palestras de experimentos de long baseline direto. Então, Dune é um experimento nos Estados Unidos. Então, a gente teve uma revisão de qual que são
os objetivos dele quando ele começar a tomar dados. A gente teve uma revisão da tecnologia que ele usa para detectar os eventos e praticamente essa sensitividade que é praticamente o que determina a capacidade do experimento de limitar alguma coisa, e um overview geral sobre o experimento. Depois a gente foi para o experimento no Japão, também futuro, vai começar a tomar dados em 2027, então discutiram todos os objetivos deles, deram um panorama geral do que ele vai fazer, da capacidade dele de ajudar a Duni, e é isso, essa primeira parte. Depois a gente foi para outros experimentos, ainda na área de estender a capacidade dos que eu acabei de falar, mas procurando agora utilizar outras ferramentas. Então, aqui no geral a gente está olhando em outros parâmetros e procurando sinergia com esses experimentos que eu falei antes. Então, no geral, a parte da manhã foi uma visão geral de experimentos de neutrinos de long baseline. Então aqui teve também, para concluir, praticamente um panorama do futuro, o que se espera. Depois a gente teve uma série de palestras teóricas, então a gente teve aqui a primeira palestra teórica da conferência, que, como eu falei, o fato de que quando o neutrino é produzido junto com um lepton carregado, ele tem o sabor do lepton, ou seja, um neutrino produzido junto com um elétron é um neutrino do elétron. Então isso a gente chama de sabor, e do lado teórico a gente quer entender por que essas coisas acontecem. Então, como que esse sabor se organiza, como que a massa dos neutrinos tem a hierarquia que tem, como que essa troca de sabor acontece. A gente tenta criar uma teoria que vai gerar esses padrões, e isso são as teorias de sabor leptônico, no nome mais técnico. Então foi uma palestra uma pegada bem diferente das anteriores, um pouco mais complicada, e depois a gente teve palestras que tentam conectar o fato de neutrinos ter massa com as origens de assimetria entre matéria e antimatéria no universo, que são umas questões em aberto. E depois a gente migrou para uma palestra entre teoria e experimento de problemas em aberto de neutrinos astrofísicos, que são neutrinos que vêm de muito longe e a gente consegue medir eles, e eles têm altíssimas energias. Então são eventos que carregam informação muito diferente em comparação ao que eu falei nos outros experimentos. Então esses são muito mais energéticos, vêm muito mais de longe, a gente pode explorar o universo com eles. Depois a gente mudou de tópico praticamente, a gente foi para esse negócio que chama Neutrino Less Double Beta Decay Searches, que é agora uma busca por física nova, no sentido de que da mesma forma que eu falei que existe essa característica dos neutrinos chamada de sabor, existe também uma coisa que a gente acredita que é conservado, ou seja, todo o processo que acontece na natureza mantém certa quantidade. Por exemplo, se antes do processo acontecer essa quantidade valia 2, depois que o processo acontece ela vai valer 2 também. Isso a gente chama de lei de conservação. E tem uma que chama Lepton Number Conservation, que praticamente é o número de leptons envolvidos no processo vão ser o mesmo, e se neutrinos, a gente não sabe isso ainda, tiverem uma característica bem especial, eles quebrariam essa conservação. Então poderia existir um processo que os neutrinos participam que não conserva essa lei. Então na verdade ela não é uma lei da natureza, ela é só algo que até agora a gente não observou ser violado. E esses processos aqui, que tem esse nome estranho, satisfazem essa violação. E caso eles sejam observados, seria uma descoberta de física nova. Então a gente teve um panorama geral de como que tá essas buscas por esse processo, como que tá a frente teórica nessa direção. Por fim, a última sessão foi sobre astronomia de neutrinos. Então a gente teve uma palestra sobre o experimento IceCube, que é um experimento no Polo Sul. Ele está medindo esses neutrinos que vêm de muito longe, com energias altíssimas. E foi um panorama geral também do experimento. E por fim, a gente teve
uma palestra sobre esse experimento, que é um experimento localizado no oceano. E eu achei muito legal porque, por exemplo, eles ainda estão em fase de construção, mas durante a fase de construção eles estão tomando dados e cada vez que eles ligam o experimento eles têm que ajustar para alguns ruídos, porque, enfim, você está dentro do mar e praticamente você tem muito ruído por conta de diversas perturbações no oceano. Aí é muito interessante porque, por exemplo, ele falou que um dos problemas que eles têm, que eles chamam de background ótico, é eles chamam de ruído branco, que vem do fato de que você tem sal na água e você vai ter uns decaimentos de potássio que vão interagir com o seu detector e te dar um sinal constante, que é ruído, dentro de uma janela de tempo específica. E aí eles usam isso para calibrar o detector no fim das contas. Então é bem interessante. Indo pro jantar aqui na conferência. Vamos ver o que vai ter para comer de bom lá. Tô com altas expectativas. Vamos ver. Chegamos aqui, hein? O negócio é chique, viu? Vou te falar. Tá bem que a gente veio arrumado. Saindo aqui pro 5º dia de conferência. Primeira bateria de palestra agora, eu acho que é as palestras mais aguardadas do evento, que é do experimento chamado Juno. E é um dos experimentos que provavelmente vai começar a tomar dados numa escala de tempo menor. A previsão é que ano que vem eles já estejam fazendo medidas e eles têm uma capacidade de fazer algumas descobertas importantes para a área. Então tá todo mundo bem ansioso para escutar o que eles têm a falar, porque as esperanças estão grandes no lado deles. Pausa para o almoço aqui do último dia. Eu tô realmente bem cansado, precisando de um cafezinho para dar uma reanimada para a segunda parte. Hoje ainda, como os colaboradores não estão na conferência, eu ainda tenho um trabalho, vou ter uma reunião com eles mais tarde, então tenho que dar uma reanimada aí. Mas a parte da manhã foi legal, mas bem mais morna. Tem bastante gente já que não veio hoje, né? Deve ter ficado exausto depois do jantar. Mas foi bem legal. Já tá um pouco mais difícil de prestar atenção por causa do cansaço, mas eu acho que as palestras foram boas no sentido de que os palestrantes conseguiram passar a mensagem que eles queriam de forma direta, então pelo menos a mensagem principal de todas eu consegui pegar. Tava com tanta fome aqui que eu esqueci de filmar antes de comer, mas é bom demais a comida aqui, vou filmar como tá a situação agora. Essa pizza é brincadeira, gostosa demais, tá doido? É muito bom. Cheguei do evento hoje aqui, penúltimo dia. Eu vou fazer a gravação da parte mais técnica das palestras para mostrar um pouco o que rolou, na verdade, essa semana. Foi bem mais corrido do que eu imaginei que seria, então praticamente não tive tempo na manhã, eu chegava, já estava começando e à noite saía, já estava exausto. Então eu vou fazer um esforço aqui agora para dar uma gravada dessa parte. Vou fazer o review do dia 3, 4 e 5. Então estou confundindo inglês e português aqui, como vocês podem ver. E vou falar um pouco do que foi discutido e dos pontos que eu achei mais interessante e do que eu gostaria particularmente de aprender um pouco mais. Começando com o terceiro dia. A primeira parte foi sobre esses experimentos de rádio que visam detectar neutrinos de altíssima energia que interagem com gelo e produzem um sinal que é na banda que esses experimentos conseguem provar. A ideia é estudar um pouco de raios cósmicos. A gente não sabe direito a origem desses raios cósmicos, mas são partículas que são aceleradas a altíssimas velocidades e se chocam com a atmosfera da Terra, produzindo o que a gente chama de cascata de eventos ou banho de eventos. E a gente não sabe direito o que acelera essas partículas, como esses fluxos funcionam. E, no geral, essas partículas são carregadas, então elas interagem por eletromagnetismo, elas são defletidas, tem várias coisas que atrapalham a gente a saber a origem delas. Em contrapartida, neutrinos interagem muito pouco e trazem informação de direcionalidade da fonte.
ou seja, eles propagam distâncias muito longas sem serem defletidos, de forma que a gente pode usar eles para apontar para onde que eles vieram, de onde eles vieram, e com isso a gente aprende sobre onde eles foram produzidos. Então, os prós aqui são praticamente direcionalidade é mantida e eles não interagem por distâncias astronômicas. Portanto, a gente consegue medir esses caras vindo de distâncias bem longe. O ponto contra é exatamente o fato deles não interagir, de forma que eles podem também passar pela Terra sem interagir. E esse tipo de experimento, a gente tem dois aqui que são famosos, um chama Anitta e outro Puel. E a gente esse daqui já está tomando dados e já está medindo alguns eventos. Então é para estudar esse tipo de fenômeno. Em seguida a gente teve revisão sobre outros experimentos e um panorama geral do presente e futuro da astronomia de neutrinos de altas energias. Então a gente teve uma discussão de background, que é praticamente o seguinte: num experimento você vai ter um sinal que é o que você quer detectar, e ruídos. Ruídos são todos os sinais que podem parecer o seu sinal real, mas não são o sinal real. Então vamos supor que você tem uma interação do neutrino que parece com algo que forma uma bolinha. E você tem um problema no detector que também faz esse sinal parecer uma bolinha. Isso é o que a gente chama de background ou ruído, que atrapalha a sua medida. Então um experimento, para ser bom, tem que conhecer muito bem os seus problemas para que ele tenha certeza que o que ele está medindo é realmente aquilo que ele está olhando e não apenas um background ou algo desse tipo. Segunda parte, a gente mudou de tópicos drasticamente e fomos para medidas diretas da massa de neutrinos. Isso é feito olhando o decaimento de algumas partículas que decaem emitindo neutrinos. Nesse tipo de evento, a gente tem aqui, deixa eu dar um zoom. Então, um átomo, ele sofre esse processo que a gente chama de beta decay. Então, algumas partículas, tá vendo que aqui tem duas verdinhas e uma azul, e aqui tem duas azuis e uma verdinha? Elas trocam, né? Um nêutron vira um próton, e nesse processo ele emite um elétron, e um antineutrino do elétron. E se você mede bem esse cara e sabe as propriedades de energia e momento dele, mede esse outro cara aqui, sabe as propriedades de energia e momento dele, mede o elétron, sabe as propriedades de energia e momento do elétron, por conservação de energia e momento, você consegue inferir as propriedades do neutrino. E aí você consegue medir essa grandeza que o experimento define como uma massa efetiva e falar o que é a massa dos neutrinos. Em prática, isso na teoria isso é simples, mas na prática é bem complicado. E a massa dos neutrinos absoluta é uma coisa que a gente não sabe até hoje, então esse experimento é extremamente importante para a física de neutrinos. Foi discutido, na verdade, foi apresentado o novo resultado desse experimento. Eles têm uma nova medida dessa massa, e aqui, como eles não conseguem medir diretamente essa massa ainda, no sentido de ser bom o suficiente para determinar ela, eles conseguem te dizer o quão pequena ela é. Então, na verdade, o experimento te fala: a massa não pode ser maior do que isso, dada a nossa sensitividade, que é a capacidade do experimento de realmente provar a massa dos neutrinos. Depois disso, o evento ficou bem técnico, porque a gente foi discutir teorias desses tipos de decaimento que eu falei, porque tem toda uma física nuclear envolvida e é bem complicado. Então, foram palestras um pouco mais difíceis de seguir. E é isso, dia 3. Dia 4 a gente começou com um pouco de cosmologia dos neutrinos. Então a gente veio aprender o que neutrinos podem dizer sobre a evolução do nosso universo e como a gente veio parar aqui. Por quê? Porque neutrinos impactam vários parâmetros na evolução do universo primordial. A gente tem uma série de eventos numa história cosmológica onde neutrinos fazem parte da contribuição da quantidade de energia que está estourada, acumulada em certas formas, seja radiação, matéria ou outras coisas. E neutrinos, por serem muito leves, eles podem se comportar como radiação ou matéria, dependendo da época do universo. E isso pode atrapalhar ou favorecer certas formações de estruturas e outras coisas. Então, olhando a história do universo, a gente aprende sobre as propriedades dos neutrinos. Então, essa primeira palestra foi sobre o que a gente consegue dizer sobre os neutrinos vindo de cosmologia. Tivemos também liberação de dados recentes, discussão de análises recentes. Então, você pode pôr um bound na soma das massas dos neutrinos,
Teve outra palestra explicando exatamente o que essa soma quer dizer, não é exatamente o que eu acabei de falar, mas isso é um detalhe bem técnico, mas por hora a gente pode só pensar em colocar bound em alguma das propriedades dos neutrinos. Quando eu falo colocar bound, eu estou falando realmente colocar um limite. Então aqui, por exemplo, está falando que essa soma não pode ser maior que 0,072. Depois a gente teve uma discussão de cosmologia não padrão, então modificações da cosmologia padrão e quanto a gente consegue dizer que a gente não vive num mundo onde que essa na verdade deveria ser a cosmologia padrão. Ou seja, a gente está fazendo tudo com uma teoria alternativa e tentando ver o quão bem ela ainda explica os dados. Depois a gente foi para um outro tópico bem interessante que chama neutrinos de supernova. Supernovas são praticamente o destino de algumas estrelas que morrem. E essas estrelas, quando elas estão nesse processo de morrer, elas liberam muito neutrinos. E nesse processo, essa quantidade de neutrinos liberada é tão grande que a gente vai medir vários eventos aqui na Terra e pode então aprender sobre supernovas e sobre neutrinos. Então aqui no caso a gente teve um overview dessa área que eu não sou expert, mas estou começando a aprender um pouco. A gente teve um panorama geral do que se pode fazer, quais são as perspectivas atuais, o que são as perguntas em aberto, dentre outras coisas. É bem interessante. Depois a gente teve então uma revisão sobre o que eles chamam de Diffuse Supernova Neutrino Background. Isso na verdade, o fluxo de neutrinos que vieram de diversas supernovas explodindo ao redor do universo todo, e a gente vai ter então um fluxo remanescente de neutrinos que ficaram por aí por conta dessas explosões todas. Detectar esse fluxo é difícil, mas a gente está chegando numa era que começa a ter indicações de que isso pode ser realmente provado e visto. Depois a gente pisa na Terra um pouco mais e volta um pouco para mais perto, para neutrinos solares, onde que a gente tem os resultados atuais e as perspectivas de medir outras coisas. Então, uma física que a gente já tem certo conhecimento, a gente que tem problemas em aberto e tem muito ainda a nos dizer sobre não só o nosso Sol, a gente aprende muito sobre o Sol por conta de neutrinos, mas também nos ensinar um pouco mais sobre a física de neutrinos. Agora, por fim, a gente vem para uma área que eu estou bem interessado em aprender, que são os geoneutrinos, que são os neutrinos agora emitidos pela própria Terra. Na Terra a gente tem vários átomos, vários elementos formando a crosta terrestre, formando todas as partes da Terra, tudo são formados por elementos atômicos, e a gente vai ter decaimentos desses elementos que, por conta que acabam gerando neutrinos. E a gente pode detectar esses neutrinos e aprender sobre a composição da Terra, aprender também sobre esse fluxo de neutrinos, dentre outras coisas. Existem papers que tentam determinar a massa da Terra, o momento de inércia da Terra, tudo vendo só neutrinos. É uma área que eu acho que tem muito ainda a ser explorado, eu quero muito aprender sobre e tentar fazer algum projeto nessa direção. Depois migramos para neutrinos atmosféricos. Neutrinos atmosféricos são os neutrinos, como o nome diz, produzidos na atmosfera terrestre. Então vem alguma coisa ali, bate na atmosfera e produz neutrinos. Essa é uma física que eu já estudei mais. É um potencial muito grande de nos ajudar no futuro a entender melhor os parâmetros de neutrinos por conta de diversos efeitos que eles são suscetíveis no caso de neutrinos produzidos na atmosfera. Existem vários detectores terrestres já para esse tipo de experimento, ou seja, experimentos procurando por neutrinos atmosféricos. A gente já mediu eles, a gente já aprendeu várias coisas com eles, mas ainda tem muito chão a ser explorado. Em seguida, a gente teve então um panorama geral de como os experimentos de medir neutrinos atmosféricos estão. Teve resultado, aqui tá vendo? Preliminar. Teve alguma apresentação de resultados que virão no futuro. E aqui a gente teve também uma revisão dos experimentos de IceCube para a parte atmosférica e uma discussão sobre o futuro dos neutrinos atmosféricos, pensando na longevidade da área. Dia 5. Por fim, a gente veio dessa sequência de ver experimentos, ver as partes de neutrinos, fez um review sobre cada área, e agora a gente foi para um pouco mais de detalhe de neutrinos estéreis. Neutrinos estéreis são uma partícula que é hipotetizada até o momento, que se a gente detecta ela, a gente teria que mudar um pouco as nossas teorias presentes para acomodar a existência dessa partícula extra. Se ela realmente existe, vários problemas da física padrão que a gente tem agora seriam resolvidos. Então a gente começou com uma palestra
otimista, no sentido de ser um review das indicações positivas, e depois uma discussão sobre, na verdade, as indicações negativas. Tudo está em aberto ainda, mas os experimentos atualmente estão desfavorecendo a existência dessa partícula. Então, de forma geral, continua sendo uma questão que ninguém bateu o martelo ainda, porém, a sensação que eu tive é que a área está crescendo na direção de repensar se essa realmente é a melhor solução. Depois a gente teve uma palestra sobre esse experimento na China que chama Juno, e esse experimento é o mais promissor atualmente. Eles devem começar a tomar dados ano que vem, ou se for bem otimista esse ano ainda, e eles vão conseguir logo mais determinar vários parâmetros dos neutrinos que são importantes e a gente ainda não sabe, e com isso contribuir absurdamente para o nosso conhecimento atual. Tivemos algumas revisões sobre medidas de neutrinos interaction, na verdade previsões e propostas mostrando como será o futuro dessas coisas, porque a gente não sabe muito bem como essas interações de neutrinos com coisas mais energéticas ou com outros materiais funcionam muito bem ainda, e modelar isso com uma precisão absurda é extremamente necessário para poder interpretar de forma correta os experimentos. Então, um dos desafios da área, e a gente teve várias palestras nessa direção. Então é isso, essa é um panorama geral, bem simplista, apesar de já beirar o meio técnico, né? Sobre o que eu vi nessa conferência. Eu tentei simplesmente falar das ideias, mas obviamente tá faltando todos os detalhes. Eu pretendo ir vagarosamente começar a adentrar em falar mais de física e coisas mais técnicas tópico a tópico, mas cada uma das coisas que eu falei cabe por si só mais do que um vídeo. Então pensa que todas essas palestras que eu falei dá, sei lá, um curso praticamente de física de neutrinos. Não são tópicos simples, e só para vocês terem uma noção, existem pessoas que são especializadas, ou seja, trabalham a vida inteira em cada um desses tópicos que eu falei. Então não fiquem assim tristes por não terem entendido todos os detalhes. São tópicos difíceis e requer muito tempo e dedicação para poder apreciar eles de forma mais profunda. Então tem alguns tópicos ali que eu trabalho mais no meu dia a dia, posso falar mais disso depois também, mas vamos aos poucos. Eu vou descansar agora, preparar uma janta, organizar as malas, porque amanhã também a gente já vai sair do Airbnb que a gente tá para seguir a viagem na Itália. I believe that everybody in this room recognize that the light. Minhas considerações pessoais finais como aluno, eu gostei bastante de participar dessa conferência. Eu acho que ela serviu um propósito bem interessante na minha vida acadêmica, que foi ver ao vivo, né, alguém falando sobre dados novos. Então eu vi os que a gente fala de spokespersons das colaborações, que são as pessoas que ficam à frente de passar os resultados, são as pessoas que vão dar as palestras anunciando resultados novos. Eu acho que pensando na minha trajetória acadêmica, isso marca um ponto muito importante, porque eu realmente sinto que eu cheguei na fronteira do conhecimento, porque eu tô agora vendo ao vivo essas pessoas discutirem as medidas que foram feitas mais recentes. Então esses são resultados inéditos, nós fomos as primeiras pessoas a ver esse resultado no geral, eles liberam o paper logo depois, ou um pouco antes, mas fomos as primeiras pessoas a escutar da própria colaboração o que eles conseguiram alcançar nessas últimas análises. E isso, assim, tem um peso muito grande para mim. Mesmo que eu não vá diretamente ser impactado ou fazer algo com isso hoje, eu acho que presenciar isso é gratificante. Então eu acho que, pensando em outros alunos, é uma conferência que vale a pena ir pelo menos uma vez. Eu também tive a oportunidade de conversar com vários professores, tive a oportunidade de conhecer 2 dos professores que eu sou extremamente fã. Então, acho que pessoalmente também agregou bastante e foi uma semana boa. Então, tô satisfeito e bora para a próxima, que vai ser em Bolonha.